Olá, mulheres. Aqui quem fala é Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Nós estamos juntas estudando o livro Mulheres com Espadas, Como Carregar a Sua Cruz como uma Heroína, da Lisa Beverly, da editora Chara. Hoje nós estamos entrando no áudio 24. Continuando então. Na vez seguinte que meu irmão Joey e eu visitamos o nosso pai, ele não tinha certeza de quem eu era. Os muitos anos de abuso do álcool havia distorcido as suas percepções. Na maioria das nossas visitas, ele imaginava que eu era sua ex-namorada ou uma ex-esposa. Quando ele finalmente entendeu que eu era sua filha, ele olhou para mim de cima para baixo e me agradeceu por ter perdido peso. Aparentemente, ele tinha ficado surpreso com o fato de eu estar gordinha no último cartão de Natal. Esse mesmo tipo de coisa teria feito com que eu desenvolvesse um distúrbio alimentar quando tinha 15 anos. Tentei mostrar a ele as fotos dos meus filhos e compartilhar histórias da vida deles, mas ele não ouvia. Meu irmão gravou um vídeo dele para eu levar alguma coisa para os meus filhos assistirem, mas durante a gravação ele xingava e empurrava a câmera, e eu saí de lá sentindo uma terrível decepção. Durante o voo para casa, ouvi Deus sussurrar as promessas do Salmo 45 novamente sobre a minha vida. Ouve, filha. Vê, dá atenção, esquece o teu povo e a casa do teu pai. Então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor, inclina-te para ele. Eu sabia que nunca mais me sentiria pressionada a me curvar às imagens de meu falido pai trazer à minha mente. Eu era o desejo do meu rei. Os anos se passaram e a demência do meu pai progrediu ao nível em que sua namorada não teve escolha a não ser interná-lo em uma clínica de segurança máxima. Em dezembro de 2009, eu o visitei uma última vez. Levei comigo meu filho mais velho, Adson, e sua adorável esposa Juliana, e seu filho recém-nascido Asher. Eu queria que meu pai visse seu primeiro bisneto. Quando chegamos à unidade de saúde, espalhei fotos na mesa diante dele, na esperança de que fizesse conexões de quem éramos. Uma foto era do meu pai e de Adson, quando tinham 1 ano de idade, e eu apontei para o jovem que agora estava diante do meu pai e expliquei que ele era o meu filho, o seu neto. Meu pai concordou com a cabeça enquanto gentilmente pegava as fotos na tentativa de entender tudo. Então aconteceu. Eu quase pude ver os fios de memória do meu pai se entrelaçando no tecido da sua família. Ele ergueu a cabeça, olhou para mim, Julie, Asher e Adson, um de cada vez. E de repente eu sabia que ele tinha entendido. Ele inclinou a cabeça gentilmente e apontou consciente para a foto em sua mão e para Adson. Quando ele nos reconheceu, eu pude mais uma vez ver além da sua frágil estrutura e enxergar o homem que ele havia sido. Ele estava presente conosco, mas eu não fazia ideia de por quanto tempo. Fiz uma oração silenciosa. Pai Celestial, o que eu devo dizer? E a resposta foi chocante e imediata. Diga que ele foi um bom pai. O quê? Surpresa, eu contestei. Isso é mentira. Eu não vou mentir para ele, especialmente não agora. Ele não foi um bom pai. Eu ouvi uma declaração firme. Ele foi tão bom quanto sabia ser. Descrente, eu argumentei. Ele poderia ter aprendido a ser melhor. Minha mente viajou de volta para o passado e pensei nos vizinhos com quem ele poderia ter feito amizade e nos livros que poderia ter lido. Até onde eu me lembrava, ele nem ao menos havia tentado. Minha negativa foi respondida com silêncio. Com o passar das décadas, aprendi que com Deus não se entra em discussão. Eu posso argumentar o quanto quiser, mas ao final, o que ele diz é o que permanece como sua resposta final. Era tempo de eu utilizar a espada da restauração para curar. Respirei fundo, recuperei-me e coloquei as mãos do meu pai nas minhas. Eu as ergui entre nós para chamar a sua atenção. Olhei em seus olhos e repeti o que ouvi. Papai, você foi um bom pai. Meu pai ficou paralisado. Era como se um tremor passasse por todo o seu corpo e os seus olhos se encheram de lágrimas. Ele beijou as costas das minhas mãos e com grande esforço falou essas 2 palavras. Muito obrigada. Com essas palavras tudo mudou. A atmosfera sombria da casa de repouso pareceu mais clara e eu percebi que o coração do meu pai havia acabado de se abrir. Juliana começou a chorar. Adson se moveu rapidamente para ficar atrás da cadeira em que meu pai estava sentado. Todos nós começamos a orar pelo meu pai de acordo com a promessa em Atos que Deus me deu há tanto tempo.
Nos agradecemos a Deus pela salvação dele e cancelamos quaisquer débitos que ele poderia sentir que devia, de acordo com João 20:23. Se de alguns perdoardes os pecados, serão perdoados, se lhes retiverdes não retidos. João 20:23. Durante o tempo em que oramos, meu pai apertava as minhas mãos como sinal de afirmação e continuava a encher as costas das minhas mãos de beijos. Esse foi um momento santo de amor e perdão. Seus gestos eram puros e inocentes como os gestos de uma criança. Não havia sinal de grosseria que experimentei em minhas últimas visitas. Quando tudo terminou, o papai estava visivelmente cansado. Enquanto Juliana esperava com Asher, Addison e eu o acompanhamos de volta ao seu quarto, pouco mobiliado, e o colocamos na cama. Antes de sair, verifiquei com a enfermeira para checar se minhas informações de contato estavam corretas. Enquanto eu preenchia uma tira de papel para ela adicionar ao seu arquivo, meu pai saiu do quarto. Eu o chamei, mas ele passou por nós como se fôssemos completamente estranhos e se sentou em um grupo de mulheres que estava assistindo a reprise de um programa de entrevistas. Algo aconteceu durante o momento que ficamos juntos, mas papai havia perdido a consciência novamente. 1 ano se passou e chegou o Natal de 2010. Eu me lembro de me sentir perturbada sempre que pensava em meu pai. Eu acordava em meio da noite, imaginando que se ele estivesse morrendo. Compartilhei essas preocupações com minha mãe, que me garantiu que meus tios tinham acabado de visitá-lo e que ele estava bem. Mas por alguma razão eu não conseguia afastar o sentimento de mau presságio. Eu disse para Joey que pensava ser importante que ele visitasse papai o mais rápido possível. Enquanto preparava o jantar na noite de Ano Novo, assisti a um comentarista do noticiário falar sobre a morte do pai e sobre o quanto ela se sentia falta dele. Lágrimas começaram a correr em minhas bochechas e eu gelei. Por que eu estava chorando? Eu não conhecia essa mulher nem o pai dela. Eu ouvi o espírito sussurrar: você está chorando, porque esse é o ano em que você irá se despedir de seu pai. Em 6 de janeiro, eu estava no Canadá, em uma viagem ministerial. Acordei muito cedo e confusa em meu quarto de hotel. Eram 3 da manhã, e por mais que tentasse, eu não conseguia voltar a dormir. Mais tarde, eu estava digitando 5 programas de TV e uma série de ensinamentos que exigiam concentração. Orei, li e escutei músicas, mas sem sucesso. Eu me senti instável e preocupada durante toda a manhã e a cada hora que passava, meu desconforto aumentava. Quando terminei de digitar, estava indo para o aeroporto. Liguei meu celular e vi que tinha perdido algumas ligações. A primeira mensagem de voz foi do meu filho mais novo, feita de casa. Ele havia perdido o aparelho e precisava que eu ligasse para o ortodontista para autorizar a substituição. Ouvi-lhe todas as mensagens até que restou apenas uma. Eu estava com pressa para pegar o voo e passar pela alfândega, então decidi que iria ouvir essa última mensagem enquanto me dirigisse ao portão de embarque. Após juntar a bagagem de mão, apertei o play. A voz de uma mulher disse: como você sabe, seu pai está morrendo. Se você deseja dizer adeus para ele, precisará vir hoje. Antes de a mensagem terminar, liguei para o número dela. Minha mente estava girando. Como eu poderia saber disso? Ninguém me disse que meu pai estava morrendo. De maneira misericordiosa, consegui falar com a mulher, que estava em seu carro indo para a casa de repouso do meu pai. Expliquei a ela que estava no Canadá, pronta para embarcar em um voo para Denver. Ela prometeu me ligar de volta assim que estivesse ao lado dele. Depois tentei falar com meu irmão, mas ele estava em reuniões. Liguei para John e para um dos meus amigos. Meu mundo estava girando. Verifiquei se havia voos direto para Orlando, mas não havia nenhum disponível. Atrasada, embarquei no avião para Denver e quando os outros passageiros passavam por mim, eu esperava pela ligação dela. Um pouco antes dos comissários fecharem a porta e pedirem para que todos os telefones fossem desligados, ela ligou. Ela explicou que papai não estava bem e se ofereceu para colocar seu celular próximo ao seu ouvido. Eu virei o rosto para a direção contrária ao corredor repleto de pessoas, em direção à privacidade do espaço da janela. Papai, aqui é a Lisa. Minha voz era baixa e vacilante, mas eu continuei. Eu o amo. Você lembra como me levava para pescar e como me ensinou a mergulhar e a nadar? Eu estou chegando amanhã, mas se não conseguir mais prender a sua respiração debaixo da água, você pode ir. Eu parei pensando no que mais poderia dizer. A mulher pegou o telefone novamente. Perguntei se ela viu algum sinal de que papai tinha me ouvido. Ela explicou que ele não conseguiu ver nenhuma evidência de resposta, mas que acreditava que de alguma forma ele me ouviu. Percebi que já passava da hora de eu desligar o telefone, então me despedi. Eu li durante todo o voo de 3 horas e meia. Para ser honesta, não lembro que livro era. Assim que pousei,
tentei falar com meu irmão. Disquei seu número várias vezes até conseguir falar com ele e compartilhar o que estava acontecendo. Joey começou a fazer planos para viajar para a Califórnia, para a Flórida. Falei com as companhias aéreas por telefone enquanto viajava para casa na noite escura e fria, típica do inverno do Colorado. Eu planejava pegar o voo das 7 horas na manhã seguinte. Assim que cheguei em casa, juntei os meninos e dei a notícia a eles. Enquanto ouviam, percebi que meu pai era um completo desconhecido para eles. Eu disse a eles o quanto sentia ter que viajar novamente depois de ter acabado de chegar em casa, e o pai deles estava fora da cidade. Naquele momento, tanto meu telefone residencial quanto o celular tocaram. Em uma linha estava meu filho mais velho. A segunda ligação era do meu irmão. Ele disse que o nosso pai havia partido. Era isso. Não havia funeral porque nosso pai havia deixado tudo preparado para que o seu corpo fosse cremado. Nunca mais o veríamos. Falei novamente com a assistente social que cuidou do caso e chorei enquanto contava para ela que ele havia partido. Fui para a cama naquela noite triste, embrulhada em cobertores e orações. Deus, tu és fiel. Dormi profundamente e acordei surpreendentemente descansada. Fiquei em casa por mais uma semana antes de iniciar minha agenda de viagens. Nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril, falei para multidões que variavam de centenas a milhares de pessoas, e a cada noite eu declarava a fidelidade de Deus. Tentei não pensar em meu pai. Nada mais poderia ser feito. Então, em maio de 2011, encontrei a fidelidade de Deus. Eu estava palestrando em uma conferência de mulheres em Flórida. Em minha primeira sessão, vi uma jovem mulher adorável de cabelos vermelhos rebeldes. Por alguma razão, em meio a uma multidão, ela foi a pessoa que quem me lembrei. Depois a vi novamente em uma sessão na parte da tarde. Naquela noite, quando estava prestes a sair para a próxima sessão, vi a bela mulher de cabelo vermelho novamente no salão do hotel e me senti compelida a me apresentar. Eu me aproximei dela, mas antes de qualquer coisa, ela se apresentou. Lisa, eu sou April. Nós nos falamos ao telefone. Minha mente foi em busca de alguma memória quanto a falar com alguém com o nome April. Ela percebeu que eu não lembrei e começou a preencher as lacunas para mim. Fui eu que liguei para você no dia que seu pai morreu. Balancei a cabeça tentando entender a distância de 5 a 6 horas de carro entre a casa de repouso onde meu pai estava e por que April estava aqui. Vim com algumas amigas para a conferência quando ouvi dizer que você estaria aqui. Eu fiquei sem palavras. April continuou. Eu fui assistente social de seu pai nos últimos 5 anos. Ele era um paciente terrível. Foi expulso da primeira instituição em que foi colocado, fugiu, era violento, roubou um carro e foi espancado pela polícia. Mas no último ano, ele foi um anjo. Eu ainda estava paralisado olhando para ela sem expressão. Ele beijava minha mão sempre que eu o via, ela continuou dizendo. Minha mente girava enquanto tentava entender tudo aquilo. Ela acabou de dizer que meu pai foi um anjo no último ano de vida? April, eu fui visitá-lo 1 ano antes de ele morrer. Eu sei. Eu vi seu nome no arquivo, eu lia seus livros, mas antes da sua visita eu não fiz a conexão de que ele era o seu pai. Orei por ele durante anos e queria ter certeza de que você tivesse uma chance de dizer adeus. Deus é fiel. Ele não apenas rodeou meu pai com orações quando eu não estava com ele, mas eu tinha todas as razões para acreditar que meu pai recebeu mais do que apenas o meu perdão quando nós oramos. Creio que de alguma forma, naquele momento, ele recebeu o perdão do céu também. Meu pai deixou de ser da noite para o dia alguém que tinha dificuldades em obedecer e que era cheio de raiva e amargura. Passou a ser alguém inocente e cheio de amor. Parece que no último ano de vida ele havia gerado o fruto do arrependimento. Existe tanta coisa que nunca saberei ou entenderei até estar na eternidade, mas sinto que certamente verei meu pai por lá. O perdão é a remissão dos pecados, porque é por ele que o que estava perdido foi achado, é salvo de se perder de novo. Agostinho. Eu sempre me pergunto se na noite que o visitamos, meu pai se lembrou de tudo que ele perdeu. Eu me pergunto se a inocência do seu bisneto Asher despertou esperança de um legado que havia se perdido. Eu me pergunto se ele olhou para a força e a maturidade de Addison e a beleza e a graça de Julie e viu o amor florescendo. Eu me pergunto se eu representava a família que ele havia perdido. Naquela noite nós o encontramos em um lugar de onde ele não poderia fugir. Vimos a dor que ele tentou paralisar com anos de álcool e simplesmente o amamos. Qual é a sua história? E você? Eu não conheço a sua história, mas posso dizer a você que Deus é fiel. Existem algumas lanças de decepção ou amargura que talvez ameacem fazer com que sua espada seja apontada para a direção errada. A verdade é que eu ainda julgava meu pai até o momento em que falei as palavras que Deus me deu. Quando eu o libertei, fui da mesma forma liberta.
Nosso rei consegue curar ambas as partes através das atitudes de uma delas. Feridas profundas que permanecem abertas podem fazer com que partamos para o ataque e firamos aqueles que o céu deseja curar. O rei conquistou seu coração. Agora ele deseja usar a sua vida para o seu propósito de restauração. Não existe vingança tão completa como o perdão. Vamos lançar qualquer espada de rejeição e decepção aos pés do nosso Pai e permitir que Ele a refaça, transformando em adoção, restauração e realizações divinas. De que maneira Deus deseja usá-la? Como um agente de restauração? Para onde o rei pode enviá-la para falar as palavras que os outros precisam ouvir para receber cura e vida? Você está disposta a propagar o seu conselho em vez de palavras que você ensaiou? Você está disposta a abençoar alguém que a feriu? Não estou pedindo a você para repetir minhas palavras, mas estou pedindo a você para falar as palavras do Pai em situações e para pessoas que estão clamando para serem restauradas. Querido Pai Celestial, rendo a minha vida diante do Senhor como um ato de lealdade. Estou cansada de lutar e me sentir constantemente decepcionada. O Senhor é fiel à sua palavra e o Senhor ama e faz todas as coisas da melhor maneira. Rendo ao Senhor tudo o que carreguei em minha força. Entrego ao Senhor o tempo de agir e peço para que me dê sabedoria e suas palavras. Escolho dar ao Senhor toda a minha lealdade e devoção. Faça de mim alguém armada para curar em vez de ferir. Em nome de Jesus, amém. À medida que chegamos perto do último capítulo, percebo que não há espaço suficiente para mencionar todas as espadas que você pode carregar, pois são armas altamente personalizadas. No próximo capítulo, espero desafiá-la a nunca mais sair de sua casa desarmada.